Boa noite, eu me chamo Monique Góes e tive a felicidade de receber o convite da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes para que essa noite a gente possa aqui estar conversando de forma bem descontraída, bem leve, de uma linguagem assim bem simples sobre sonambulismo à luz da doutrina espírita. Mas antes de começar, nós temos que dar aquela harmonizada para que os nossos sentimentos possam ir serenando, para que possamos ter essa conexão com o mais alto, para nos ajudar a clarificar os pensamentos, o entendimento, para que nós vamos refletir essa noite. Então, eu escolhi aqui uma mensagem, que é a nossa página de harmonização do livro Pão Nosso, item 100, e o título é Rendamos Graças. E começa assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo, 1 Tessalonicenses 5,18. E a mensagem diz assim: a pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte. O sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula a irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que os nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao anunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente, aparece na feição de recurso menos desejável. Lembramo-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento, nas águas profundas que cobrem um abismo, por vezes, só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora vamos para a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, nosso divino amigo e irmão maior, aqui estamos, Jesus, reunidos para tratarmos do sonambulismo à luz do Espiritismo, baseado, estudando em cima do Livro dos Espíritos. Pedimos, Jesus, o amparo necessário para que possamos ter uma amplitude de entendimento, para que com um conhecimento nós possamos expandir a nossa consciência e perceber, Jesus, a parte que nos cabe nesses ensinamentos. Muito obrigada pela oportunidade do conhecimento, do estudo, do aprimoramento. Muito obrigada por estarmos aqui, Jesus. E pedimos as tuas bênçãos e a tua permissão para iniciarmos o estudo dessa noite com teu amparo divino e dos mentores dessa casa de amor. Muito obrigada, Jesus. E que assim possamos iniciar o estudo dessa noite, com as tuas bênçãos, Nazareno, e com as bênçãos de Deus, nosso Pai. Graças a Deus. Então, gente, vamos lá. Como eu ia dizendo, eu me chamo Monique e eu sou do Núcleo Espírita Leão Denis, de Campo Grande, do NELD. E hoje, o tema que me foi proposto trazer aqui, né, essa reflexão junto com vocês, é sonambulismo. Questões 425 do Livro dos Espíritos a 438. E eu não conheço nada mais didático do que Kardec. Então a gente vai lendo aqui mais ou menos as questões e vamos refletindo em cima delas. Pode ser assim? Vamos lá. Olha só. Sonambulismo. Mas antes de começar, eu quero chamar a atenção para uma coisa.
nessa parte, nós estamos tratando no Livro dos Espíritos da emancipação da alma. E reparem, vamos lá. Isso é importante a gente ter esse conceito em mente para que a gente possa entender isso de uma forma efetiva. Por exemplo, quando nós falamos em alma, alma é o espírito encarnado. Alma é esse espírito, ó, que anima esse corpinho de carne, o seu corpinho de carne, o nosso corpo físico. Alma não são os nossos mentores, porque eles estão fora do corpo físico. Se eles voltarem a reencarnar, que eu acredito que vão ainda, aí sim, eles terão de novo a nomenclatura de alma. Mas, Monique, por que a doutrina espírita faz essa separação? É muito importante que a gente saiba disso, porque é o seguinte, somos seres imortais, criados, simples e ignorantes, destinados à perfeição. Perfectíveis, porém, bem longe de sermos perfeitos ainda. Então, nós temos aí uma caminhadazinha pequenininha, assim, mínima, ainda para seguir adiante. E essa nomenclatura, ela vem justamente nos situar, né, no espaço-tempo, no momento que estamos atravessando. Por exemplo, hoje vocês estão vendo a encarnação de Monique, de um espírito imortal. Uma das vivências de um espírito mortal que experimenta, através dessa vivência, provas, aprendizados, resgates, missões, tanta coisa, gente. Mais aprendizado e resgate do que qualquer coisa, né? Expiações. Então, quando o nosso espírito, lá na erraticidade é esse tempinho aí que a gente fica entre uma encarnação e outra. O espírito lá na erraticidade, ele tem uma listinha de coisas que ele ainda precisa aprender, desenvolver, aprimorar, resgatar. Então, o que ele faz? Ele tem um plano, vamos botar assim, escola até a reescola, né? Ele tem um planinho de aula para cumprir. É uma grade de matérias que ele tem que executar. Então, dentro disso, desses propósitos, o espírito se programa para passar por essas provas, expiações, aprendizagens, enfim, por tudo que ele tem que vivenciar aqui na Terra. Dentro dessa programação, ele recebe literalmente uma programação. Ele tem uma família para reencarnar, ele tem um grupo familiar. Dentro desse grupo familiar, ele vai vir dentro de uma religião, ele vai ter um conjunto de crenças. Às vezes, esse espírito já tem um conhecimento mais aguçado em algo. Vamos dar um exemplo aqui, vamos lá. Às vezes, esse espírito é um espírito que tem um conhecimento muito grande em economia, em cálculos, em contabilidade. Perfeito, contabilidade. Só que nessa encarnação, ele pediu para não vir tão boa assim, né? Por quê? Porque em encarnações passadas, ele fez mau uso desse conhecimento. Então, ele querendo desenvolver outro lado, ele fala assim, olha só, não, isso aqui, para que eu possa olhar mais para a parte mais sensível, me tira dos cálculos, me tira dessa parte mais racional, me leva para a parte mais das artes, dos sentimentos. Então, esse espírito, nessa programação reencarnatória, ele embota isso, né? Põe lá no bolso, na programação lá, subconsciente, deixa quietinho, para que ele possa ter condições de desenvolver outras áreas. Isso acontece muito com algumas faculdades que desenvolvemos quando estamos encarnados. O que são faculdades? Eu estou falando de capacidades. Faculdades mediúnicas, medianímicas, né? Quando nós temos essa facilidade de acessar alguns conhecimentos, mesmo que temporariamente, dentro de uma encarnação. Conhecimentos milenares, porém não acessíveis durante uma vida para que outras áreas possam se desenvolver. Isso é a alma. A alma é um espírito que está dentro de um corpo físico com capacidades diminuídas para que ele possa desenvolver outras. E às vezes não, gente, mas moralmente falando, é isso aqui mesmo, tá? Essa é a minha melhor encarnação. Estou falando de conhecimentos, né, de outras coisas gerais. E o sonambulismo, ele acaba sendo uma dessas faculdades que o espírito traz na encarnação
com uma necessidade, talvez como um alerta, como um direcionamento para ajudar, para desenvolver, para o nortear. Tudo, nada no universo é por acaso. Nada no universo foge da permissão divina e de um planejamento maior. Então, só para a gente dividir aqui, alma, espírito encarnado, espírito que não está encarnado, nem a erraticidade, pleno. Claro, gente, quando ele já passou lá do período de perturbação, né, que a gente sabe que o desencarnei, a gente fica meio, né, o nome é esse mesmo, perturbação, fica meio perturbado, entre aspas, fica assim meio desnorteado ainda, conexão meio lá e cá. Mas depois que a gente passa desse período, a gente toma de novo todas as rédeas dos nossos conhecimentos, junto com os ganhos morais adquiridos, e aí a gente faz um saldo positivo e negativo do que nós temos que fazer ainda pela frente. E o sonambulismo, ele está entre essas faculdades que nos são dadas, ferramentas que nos são ofertadas para que nós possamos desenvolver. Tudo é aprendizado. Tudo no universo vem para nos desenvolver, para nos aprimorar. Deus trabalha com muito amor. Então, nada que Deus nos mande é para nos derrubar, gente. Tem gente que fala assim, Deus está castigando. Para com isso. Deus está educando, ensinando. Agora, se nós ferimos a lei de causa e efeito, mas isso é papo para outra palestra, para outro assunto, para outro estudo. Vamos voltar para cá, olha só. Na 425, Kardec faz uma pergunta assim, ó. O sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como se pode explicá-lo? Porque geralmente a gente vê assim, né? Eu tive alguns episódios na infância. Embora não me recorde de nada, me era contado, né? Me foi contado alguns relatos. Eu não sei nem se teve mais. Mas geralmente a gente vê relatos. E eu conheço pessoas do meu convívio que têm, né, essa coisa de falar, de andar, de... enfim, sonambulismo. Tem esses episódios de sonambulismo. Então, na verdade, Kardec pergunta, porque às vezes a gente acha assim, né? Igual a gente via em desenho animado, quando criança, em seriado, né? Ai, não pode chamar, ai, não pode acordar, aí vai indo, vai andando, ele vai atrás de coisas. Gente, isso é um sonho? A pessoa está sonhando? O que é isso, né? Aí Kardec pergunta, tem relação com o sonho? Como explicar? Como se dá? E aí os espíritos respondem. É uma independência da alma, mais completa do que no sonho. E então suas faculdades ficam mais desenvolvidas. Ela tem percepções que não tem no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Opa! Então o sonho é um estado de sonambulismo imperfeito. E os espíritos continuam, olha só. No sonambulismo, o espírito se acha na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, estando de alguma forma em estado de catalepsia, não recebem mais impressões exteriores. Esse estado se manifesta principalmente durante o sono. É um momento que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo porque está entregue ao repouso indispensável da matéria. Quando os fatos de sonambulismo se produzem, é porque o espírito, preocupado com alguma coisa ou com o outro, entrega-se a uma ação qualquer que necessita da utilização do seu corpo, qual se serve, então, de uma forma análoga ao uso que ele faz de uma mesa ou de qualquer outro objeto material. No fenômeno das manifestações físicas ou mesmo da vossa mão, na comunicação, nas comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive da memória, começam a despertar. Estes recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou causas externas e comunicam ao espírito que, então, também, em repouso, delas apenas percebe sensações confusas e frequentemente desordenadas, e sem nenhuma razão de ser aparente misturadas que estão com vagas lembranças, seja dessa existência, seja de existências anteriores. É fácil então compreender porque os sonâmbulos nenhuma recordação guardam, porque os sonhos de que se conserva a memória, na maioria das vezes, não têm sentido algum. Digo na maioria das vezes, pois também acontece ser a consequência de uma recordação precisa de um acontecimento de uma vida anterior, de algumas vezes até de uma espécie de intuição do futuro. Então vamos lá, gente.
Se a resposta é enorme, quer dizer o quê? Vamos simplificar aqui. Na verdade, nós estamos na parte da emancipação da alma. Lembra? A alma é o espírito que está, no corpo físico. Está animando o corpo físico. Só que toda noite a gente dorme. Por quê? Porque o corpo físico, ele é uma máquina. Ele é uma máquina, gente. Ele precisa de combustível. Ele precisa recarregar a bateria. E justamente o sono é primordial para a saúde do nosso corpo físico, para o bom funcionamento dessa máquina. Só que o espírito, que é a alma, ele não precisa descansar, ele não precisa recarregar a bateria. Ele é imortal, ele não precisa dessa condição. Então, enquanto o nosso corpo repousa, né, nós saímos, literalmente, nós abandonamos não, né? Porque estamos ligados. Enquanto estivermos ligados, seremos alma. Enquanto estivermos encarnados, estaremos ligados. Mas a gente sai, literalmente, dessa vestimenta física. E aí, gente, a gente vai para onde a gente se compraz. Junto das nossas companhias. Não vamos entrar aqui nesse mérito, mas vamos supor. De repente, eu posso ir visitar parentes que estão desencarnados. Posso ficar aqui mesmo, dentro da minha casa, né, fazendo coisas que eu acho útil. Posso estar conversando, olhando meu corpo dormir, né? Ficar olhando lá, me admirando. Ah, meu Deus! Depende muito do grau evolutivo da condição desses espíritos, mas todos nós fazemos isso. Alguns vão bem distantes do corpo físico, outros ficam bem juntinhos, enfim, vai da necessidade de cada um, da evolução espiritual de cada um, do entendimento de cada um. Quando nós recordamos, geralmente, o que fazemos, nós chamamos de desdobramento consciente, né? É quando a gente tem a capacidade de recordar, ou de sonho. Já reparou aquele sonho que às vezes tem sonhos nítidos, né? Nossa, a gente lembra de detalhes, e tem outros sonhos que não faz muito sentido nada com nada. E daí surgem as interpretações, né? Sonha com isso, sonha com aquilo, quer dizer o quê? Enfim, a gente inventa história, né? Vamos continuar aqui. Também nada contra não, tá, gente? É só pra gente ir desenvolvendo. Porque, na verdade, os sonhos, as recordações que temos, tem muito mais a ver com o que sentimos do que com interpretações diversas. Mas, e o sonambulismo? Sonambulismo, a pessoa levanta. Sonambulismo, a pessoa conversa. Sonambulismo, a pessoa faz coisas. Por exemplo, eu lembro de uma história, né? De um cara que ele era farmacêutico, né? E ele, durante o sonho, ele ia dormir tão preocupado com as fórmulas das coisas que ele precisava fazer, que aí eu descansava o corpo físico, só que o espírito tão ligado em estado de sonambulismo, o espírito encarnado, essa alma preocupada em dar conta desse trabalho, né? O que fazia? Pegava o corpo físico, como alguém que se utiliza, como eu que me utilizo desse, né, do Kindle para poder ler o livro dos espíritos. A alma pegava o corpo físico e falava assim, eu preciso fazer os remédios e eu sei fazer isso. Então eu vou pegar isso aqui, que é o corpo físico, e vou lá produzir. Só que era em momentos de emancipação, ou seja, no episódio de sonambulismo. Esse cidadão, quando acordava, não se recordava de nada. E qual era a surpresa dele? Às vezes ele chegava lá no laboratório e estavam todas as medicações feitas. O trabalho tinha sido adiantado. E isso se tornou um mistério durante o tempo, até que foi investigar e aí ele descobriu que era ele mesmo que estava fazendo tudo isso. Imagine só, porque a pessoa não se recorda. Porque o nosso espírito, a nossa alma, na verdade nós, né? Porque nós não somos o corpo físico, nós somos seres cheios de capacidade, cheios de inteligências, de conhecimentos. E quando nós estamos nesse estado sonambúlico, se a gente já vem executando uma tarefa algumas vidas, sabe aquele conhecimento que a gente já carrega milenar? Nós temos ele muito mais aguçado. Então o que acontece? Nós temos uma capacidade de ciência muito mais ampla do que imagina.
E às vezes a gente, quando conversa com o sonâmbulo, às vezes ele pode falar de coisas que a gente pode até confundir e achar que é um espírito que está falando através daquele corpo. E não é, gente, é uma recordação, são arquivos do próprio espírito que está ali conversando com você, só que ele está com uma capacidade mais ampla de acessar tudo que já viu. E quando volta para a programação atual, ou seja, estado de vigília, volta para o corpo físico, consciente dentro da programação reencarnatória que ele precisa para essa encarnação, não tem acesso. Entendeu? Por causa, claro, né, de coisas maiores que, enfim, por causa das nossas programações reencarnatórias mesmo. Então, quando nós conversamos com o sonâmbulo, ele pode estar trazendo informação de outro espírito, né, que conta para ele. Ele pode estar vendo coisas no plano espiritual, né? Tá aqui olhando dentro do escritório e vendo as minhas companhias espirituais, porque ele enxerga com o olho do perispírito, não é um sistema do corpo físico. Por isso que às vezes os sonâmbulos, eles conseguem enxergar a distância, eles conseguem narrar coisas através da parede, da porta. Se você conversar com alguém no estado de sonambulismo, e às vezes conversar, você fala assim, o que você enxerga atrás dessa porta? Ele vai te falar. E eu tô olhando aqui para a porta, eu só vejo a porta. Por quê? Porque eu tô olhando com os olhos do corpo físico. Ele está olhando com a clarividência, com a capacidade do perispírito de captar tudo isso. Então é uma visão desdobrada, é uma visão, uma audição ampla, é um acesso maior. E quando precisa se utilizar do corpo físico, dependendo do apego que esse espírito tenha, né, a algo material, dependendo da preocupação, da responsabilidade, como era desse caso que eu narrei aqui, tinha responsabilidade dessas medicações que iam, né, chegar nas pessoas, iam lhes curar as doenças. Ele tinha preocupação de que isso tudo ficasse pronto antes. Então a responsabilidade fazia ele tomar. Agora, isso se dá, se a gente for procurar na internet, né, já teve até casos de matérias no Fantástico, de pessoas que estavam tentando parar de fumar. Olha só, o que o vício faz. E como o vício, né, nos acompanha além do corpo físico. Pessoas que estavam precisando parar de fumar, já estavam conseguindo ter êxito de madrugada, em estado sonambúlico, fumavam. Acordavam, achavam onde estava o isqueiro, o cigarro, abria a porta e fumavam. E foram captadas por câmeras. Ou seja, é nesse momento que a gente percebe que nós vamos muito mais além do que se vê. É nesse momento que a gente percebe que o conhece-te a ti mesmo é muito mais além do que se vê. A gente precisa realmente querer olhar para dentro, sem passar pano para as nossas escorregadas, para perceber quem nós verdadeiramente somos. Qual o nosso grau evolutivo, qual o nosso grau moral, para que nós possamos nos depurar. E o sonambulismo, às vezes, é uma ótima ferramenta, né? Com as pessoas nos alertando. Hoje em dia a gente tem câmera, põe câmera para tudo quanto é lado. Então fica fácil a gente se auto-observar e fazer bom uso. Todas as faculdades que Deus nos dá, elas foram feitas para que nós possamos ter um bom desenvolvimento. Por exemplo, a enxada de um agricultor, ela pode ser usada para cometer um crime, não é? Imagina dar uma enxadada na cabeça de uma pessoa, mata a gente. Como ela pode ser usada para arar a terra, para poder plantar, para poder trazer o alimento que nutre tanto o corpo físico, né, com esse fluido cósmico universal, porque às vezes a gente acha que está alimentando só a máquina, mas esse alimento da terra, ele também está ali munido de fluido cósmico universal. Ele nos alimenta muito além do que imaginamos. E se a gente faz isso com amor, isso vem com um outro nível de alimento. Então, todas essas ferramentas foram feitas para serem usadas com responsabilidade, para o nosso autoconhecimento
e para a gente possa ajudar alguém, para que a gente possa trazer esclarecimentos. Por exemplo, através do sonambulismo, às vezes a gente vê o sonambulismo mediúnico, que é justamente quando a pessoa entra induzida num estado de sonambulismo, que isso acontece e ela vai falar. Porque como ela está enxergando com o olho do perispírito, se ela for numa missão, ela vai começar a narrar tudo o que está acontecendo ali. Ó, nós estamos em tal lugar, aqui está assim, assim, dessa forma, tem grupos ali. E aí o pessoal que está ali estudando, né, dentro desse socorro mediúnico, junto de mentores e de tantas outras ferramentas, podem auxiliar essa pessoa que está lá trabalhando, narrando, né, o que está acontecendo, trazendo esclarecimento, levando conforto, levando Jesus a todos os lugares, levando Jesus aonde ela esteja convidada a desenvolver naquele momento, a estar naquele momento para ajudar. Esse é o amor do Cristo. Essa é a ferramenta sendo utilizada para o bem. Tanto que a segunda pergunta de Kardec é justamente sobre isso, né? Ele fala assim: o sonambulismo chamado magnético tem relação com o sonambulismo natural? E olha só a resposta, é a mesma coisa, só que ele é provocado. A gente vê a capacidade da alma, né, do espírito encarnado, como ele é grande. Em casos de hipnose, a gente vira às vezes, né? Eu não sei hipnotizar ninguém, gente, mas eu já vi. Eu já tive experiências, não comigo, assim, de estar em locais onde as pessoas foram hipnotizadas e ver isso de perto. E aí você conversa, às vezes, com a pessoa em transe. Gente, ela fala assim, porque eu nunca soube falar inglês. Só fiz um curso uma vez, quando era pequena, mas eu não lembro de nada. Aí, de repente, entra em transe, começa a conversar e a pessoa começa a falar inglês, assim, com uma fluência, com uma maestria. Ou então também acontece assim, em casos mediúnicos, né? Justamente como eu contei, o médium tá ali sentadinho e aí vai sair um grupo de socorro para ajudar numa determinada missão. Isso a gente vê muito nas obras de André Luiz, alguns relatos sobre isso. E aí o médium começa a falar, né? Trazer para o pessoal que está lá na mesa, com o amparo mediúnico: olha, nós estamos em tal lugar, tem uma equipe assim, o lugar é dessa forma, eu tô sentindo frio, aqui tá fazendo frio. Ué, mas se a pessoa está num estado onde é com o perispírito que ela está andando, o perispírito sente frio? Que sensações são essas? Bem, mais uma vez, o espírito continua encarnado. Ele está numa missão, ele está fazendo pleno uso, né, do corpo físico, do corpo, perdão, perispiritual dele, está usando o corpo físico dele como quem usaria um telefone para mandar um recado, apenas como um instrumento, para contar o que está acontecendo, onde ele está, só que ele está ligado a um corpo físico, ele está ligado à matéria. E quem é que comanda as percepções e as sensações e os sentimentos que nós sentimos no nosso corpo físico? É o espírito, é a alma. É ela que olha, gera uma percepção e manda o comando da sensação. É a alma que sente dor. Tanto que tem agora um caso muito curioso de uma menina que ela não sente dor, né? Que ela vem com essa capacidade de não sentir dor. Eu acredito que a gente ainda vai descobrir muita coisa com esse grau evolutivo, essas crianças que estão chegando agora, com esses espíritos aí que vêm chegando para poder empurrar aí o nosso progresso, como sempre aconteceu e sempre vai continuar acontecendo. Esses irmãos nossos, um pouquinho mais à frente, que vem trazendo esses conhecimentos. Mas voltando aqui para o nosso estudo. E justamente é isso que acontece. Então, se ele está num lugar que ele está vendo, né, falta de sol, falta de luz solar, né, pessoas encolhidas, qual é a percepção? Nossa, isso aqui tá frio, aqui tá frio. Ele está encarnado, ele ainda está preso às percepções da Terra. Então é natural que esse espírito lá sentado, esse corpo físico sentado, mesmo com o perispírito dele desdobrado lá longe, né, sentindo as sensações lá, é normal que esse corpo físico fale assim, aqui tá frio. É uma percepção.
Na verdade, é uma percepção, dá um sentido de sensação. Mas não é que o corpo físico realmente esteja naquele ambiente gelado. São percepções. E quem anima as nossas percepções, as nossas sensações, é o nosso espírito encarnado. Então, a gente tem que lembrar que não é a mesma coisa alma de espírito. Alma está ligada ao corpo físico. Tem suas limitações. Outra questão que a gente vê aqui nesse meio termo é justamente falando assim, ó, como pode o sonâmbulo ver através de corpos opacos? Já falei sobre isso, mas vamos voltar aqui só para ratificar aqui, né? Ratificando. Porque ele enxerga com os olhos do perispírito. Para a gente compreender isso, vamos fazer aqui uma analogia, 3 segundos. Um mergulhador. Tá vendo o mergulhador? Na cidade de Rio das Ostras, tem uma escultura na Praça da Baleia. Quem já foi lá vai lembrar disso. Que é uma baleia, jubarte, lindíssima, e na cauda dela, assim, nessa escultura, tem um mergulhador com uma roupa, assim, de um escafandro. Nós somos esse mergulhador encarnado. Nós estamos dentro do escafandro. E dentro do escafandro, a nossa visão, ó, é limitada. A minha, então, é limitadíssima, que eu preciso até de vidro para enxergar melhor. Né? Através do vidro mesmo, literalmente. Mas a nossa visão é aqui, ó. A nossa audição é embotada. A nossa fala também tem um poder, um campo menor. A gente não consegue falar com os pensamentos, né? Exatamente isso. Quando nós estamos com o perispírito, nós estamos fora do escafandro. A visão é ampla. É imensa, não tem mais limitação. A audição, até os sentidos, as percepções são muito maiores. Por isso que nós falamos que nós temos que tomar cuidado com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, para que possamos alimentar coisas boas, porque isso realmente é muito mais sensível, maior do que quando estamos dentro do escafandro. Só lembra da roupa de mergulhador, ela é pesada. Ela não deixa nem a gente sentir direito a água, se estiver mergulhando com ela, a gente não sente molhar o corpo, né? Exatamente. É tudo muito, as sensações são muito mais grosseiras. Não são a flor da pele. No espírito elas são a flor da pele, né? Elas são muito mais ostensivas, essa é a palavra correta. Então, o que acontece? Já reparou que às vezes tem muitos casos de evidência, né, de médiuns videntes, que eles falam assim, ó, nós estamos dentro de um ambiente fechado, de repente eles falam assim, não, eu tô vendo uma sala enorme, uma ferraria enorme, um quartinho desse tamanho, dentro do mediúnico. Por quê? Porque ele está enxergando com o perispírito, com a visão do perispírito, com a visão espiritual, não com a visão do globo ocular do corpo físico limitado dentro do escafandro. Então, quando ele olha, ele realmente está vendo a visão espiritual daquele lugar. Ele não enxerga mais as paredes, porque as paredes do lugar que ele está enxergando, elas não existem, elas são da matéria. Mas na visão perispiritual, ela é ampla. É por isso que o sonâmbulo consegue, às vezes, enxergar além da parede, lá longe, ida e volta, porque ele está enxergando com a visão do perispírito, não mais do corpo físico. Outra questão aqui que a gente pode, que é importante a gente falar, né? Já falei das ideias inatas, que são os conhecimentos atemporais que o sonâmbulo pode trazer dele mesmo, de experiências anteriores, desse conhecimento milenar. E aqui, 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica se deve à organização física ou à natureza do espírito encarnado? Uma e outra. Há disposições físicas que permitem o espírito desligar-se mais ou menos facilmente da matéria. Também ficou claro, né, gente? 434. As faculdades de que o sonâmbulo goza são as mesmas que tem o espírito após a morte? Ou seja, a pessoa em estado de sonambulismo, ela está tão livre quanto um espírito que já desencarnou? Ou seja, a alma encarnada no estado sonambúlico consegue ter a mesma sensibilidade e acesso a todos os conhecimentos do espírito desencarnado?
Não, gente. Olha só a resposta. Até um certo ponto, pois é preciso levar em conta a influência da matéria que ainda está ligada. O espírito ainda está ancorado dentro de onde Deus o plantou. Quando nós encarnamos, quando nós vestimos esse escafandro, a gente tem, como eu já falei desde o início do vídeo, missões, resgates. A gente tem que aprender a florescer aonde Deus nos plantou. Então, nem no estado sonambúlico, embora seja o mais próximo que nós possamos experimentar de sensações quando estamos nesse estado, da realidade, né, do espírito desencarnado, do espírito só, não é igual. Porque ele ainda está preso às percepções do corpo físico, com a história do frio que eu contei aqui, que a gente conversou. E que Kardec também traz pra gente. Gente, lendo depois em casa, vocês vão ver que tudo isso está lá no Livro dos Espíritos, né? Tá aqui, certinho. Então, ele vai até certo ponto, porque ele continua ancorado, ele continua plantado aonde Deus o plantou. Quando ele desencarnar, ele já vai ter retornado para o plano espiritual. Ele já vai ter condições, depois de passar do estado, né, de desligamento, de perturbação, quando ele já estiver assim, pleno, né, consciente de que está desencarnado, num lugar seguro ali, ele já vai ter condições do conhecimento geral para saber os seus ganhos dessa encarnação, para saber aonde ele precisa melhorar, para saber onde ele não foi tão legal assim, para saber, vamos botar assim, o saldo dessa experiência, dessa vivência humana. Mas enquanto ele estiver encarnado, é impossível ele gozar plenos poderes desse espírito imortal, porque ele está dentro de uma programação. Ele está matriculado na escola terrena. Ele está ancorado nesse escafandro, preso nesse corpo físico, onde ele precisa desenvolver, onde ele foi plantado para poder florescer, para poder levar perfume, para poder se voltar para a luz e também influenciar, né, através do amor, do desenvolvimento do amor aos outros que estão plantados ao seu redor. Se não fosse assim, gente, Deus é tão sábio, tão perfeito. Se não fosse assim, a gente fugia, não é mesmo? A gente ia passar encarnações, não tem situações que a gente não tem vontade, às vezes, nem de ir. Ai, meu Deus, se eu pudesse, eu ia para bem longe daqui. Mas a proposta não é essa. A proposta é justamente que a gente aprenda a dar o melhor, se desenvolver da melhor forma, justamente aonde fomos plantados. E o sonambulismo nada mais é, gente, do que uma faculdade, do que uma ferramenta para desenvolver, para ajudar, para olhar para dentro de si com verdade, com carinho, com amor sempre e com boa vontade de efetuar essa mudança. Se você tem um caso de sonambulismo perto, se você passa por isso, procura ajuda, procura ciência, procura espiritismo. Porque se você está aqui é porque você se interessa. Vai dar uma olhadinha, vem com a gente, a casa espírita mais perto de você. Porque aqui, ó, nesse tempinho, a gente falou de forma muito sucinta de um assunto que é um pouco maior. Até essas questões trabalhadas dentro de um grupo de estudo, onde tem a troca de experiências, de vivências, você vai ver muito mais do que nós tivemos aqui nesse breve tempinho para conversar, tá bom? Que Jesus te abençoe e que a gente tenha em mente, como disse a nossa página de abertura, que tudo nós temos que dar graças, porque até o que nos parece às vezes ser um problema, na verdade é a chave da solução, é a ferramenta da solução que nós podemos usar para nos aprimorar, para crescer. Junto com Jesus de Nazaré, que é o caminho, a verdade e a vida, e que nos levará até o Pai. Tá bom? Beijo grande, gente. Vamos para a nossa prece final. E desde já agradeço a boa vontade, a paciência e a oportunidade de estar aqui com vocês. Agora vamos agradecer a Jesus por essa nossa conversa de hoje.
Amado Mestre, muito obrigada, Senhor, por ter a oportunidade de compreender mais uma das tantas infinitas ferramentas e oportunidades que Tu destes a nós. Quando descemos a esse plano, disposto, Jesus, a caminhar contigo, mesmo que inconscientes, mesmo que às vezes não percebamos, mas esse caminho evolutivo, Mestre, todo liderado por Ti, acompanhado por Ti, de perto, sempre é grandiosíssimo, todas as experiências. Por mais às vezes que nos pareçam difíceis, por mais às vezes que nos pareçam desafiadoras, Jesus, elas são verdadeiras fontes sinalizadoras de luz, por que não? Luz, porque elas nos sinalizam o caminho que devemos acertar, ou consertar, ou aprimorar, para chegarmos cada vez mais perto da destinação que o Pai nos deu, que é o próprio amor. Muito obrigada pela oportunidade do estudo dessa noite. E eu peço, Jesus, abençoe a cada um de nós que está nessa busca do autoconhecimento, nessa busca de desenvolver o nosso campo moral, o nosso campo da ciência, o nosso campo espiritual, a nossa vida em espírito e verdade, para que possamos retornar, quando assim for, para a pátria espiritual, um saldo mais positivo do que viemos. Muito obrigado, Jesus, e assim eu peço a Tua permissão, Senhor, a permissão dos mentores dessa casa, para encerrarmos o estudo dessa noite, pedindo, continue nos abençoando, Mestre, agora e sempre. Precisamos muito de Ti. Muito obrigada por tudo, Jesus, e que assim seja, graças a Ti e graças a Deus, nosso Pai. Beijo grande no coração e tenha uma ótima noite.